E aí, noveleiros, vocês estão bom? Bora para mais um resumão daquele cheio de spoiler daquela sua novela preferida? Já aproveita e deixa seu like no vídeo e no final me conta aqui nos comentários de que cidade está me ouvindo. E aí, bora para mais um resumão? Resumo da semana. Segunda-feira, 25 de março. Novela Renascer, capítulo 55. Augusto fica chateado quando o pai o critica na frente de Richard. Ele vai ficar muito chateado com seu pai, pois nem para seu pai lhe chamar no canto e ali o criticar, não. Ele preferiu criticar na frente dos outros, e isso vai deixar Augusto muito chateado. Morena, em uma conversa com Blue, vai contar para ela que gostaria muito que a professora e que João Pedro tivessem um romance, pois eles acham os dois um belo casal e tem certeza que eles se dariam bem. Então ela torce para que os dois formem um casal e tenham um romance. Sandra confessa à mãe que está apaixonada por João Pedro. Sua mãe vai lhe dizer que ela é muito doida de estar apaixonada pelo filho do rival de seu pai, mas ela vai dizer que não tem fronteiras para o amor e que ela não escolheu. Venâncio decide procurar Teca. Inácia alerta José Inocêncio para ter cuidado com Richard, pois ele não pode ser uma pessoa de confiança. Pastor Lívio dirige o jipe com o Padre Santo no carona e nota que o padre faleceu, e nesse momento ele vai parar o carro e vai ficar louco, vai pedir ajuda, não vai saber o que fazer. José Inocêncio fica desolado ao saber que Padre Santo faleceu. Ele vai ficar muito triste. Diocleciano se preocupa com a aproximação do João Pedro e Sandra, pois ele tem muito medo. João Pedro apresenta Santa para Morena. Pastor Lívio se emociona com a homenagem a Padre Santo feito por todos os assentados. Terça-feira, 26 de março, novela Renascer, capítulo 56. Pastor Lívio afirma que permanecerá na região para ajudar todos os assentados. Mesmo sem Padre Santo, o Pastor Lívio vai continuar seguindo seu legado e seguindo tudo que Padre Santo lhe ensinou. Venâncio estranha a cooperação de Eliana para poder encontrar Teca. Venâncio vai achar isso muito estranho, pois Eliana nunca foi de se envolver com os assuntos de Teca. Teca vai dar o flagra em Venâncio e Eliana juntos, e eles vão assustar no momento em que Teca aparecer na frente deles e ver toda aquela cena entre eles. Edígio pressente que Dona Patroa deseja lhe esconder algo, e ele vai ficar muito revoltado sobre o que pode ser que ela esteja desejando a esconder dele, ou esteja escondendo. Ele vai sentir isso, vai ficar achando isso muito estranho. Richard mostra interesse em comprar a venda de Norberto. Eliana diz a Venâncio que eles podem dar o neto que José Inocêncio tanto quer, e Eliana vai ficar a tentar fazendo a cabeça dele. Teca avisa a Venâncio que volta para casa se parar de enganar Buba, mas Venâncio não vai saber o que dizer. Buba agradece a Venâncio por ter trazido Teca de volta para casa. José Inocêncio fica furioso quando Diocleciano conta que João Pedro tem um relacionamento com Sandra, a filha do seu inimigo.
Quarta-feira, 27 de março. Novela Renascer, capítulo 57. Inácia percebe que Mariana não gosta de saber que João Pedro e Sandra estão juntos. Inácia vai ver o quão ruim, o quão mal Mariana vai reagir no momento em que Diocleciano contar para José Inocêncio que João Pedro e Mariana estão namorando. Ela vai ficar furiosa. João Pedro confessa a Zinha que nunca deixou de pensar em Mariana e que ela sempre foi o seu grande amor, mas sabe que nunca vai poder ter ela em seus braços, pois ela preferiu seu pai e casou com ele. José Inocêncio sonha mais uma vez com a sua amada Maria Santa. Augusto fica apavorado ao ser flagrado por Damião conversando com Ritinha. Ele vai ficar sem saída, sem saber o que fazer. Kika se surpreende ao ser abordada por um policial por causa da documentação do carro em que Bento lhe deu. Ela vai achar muito estranho quando a polícia falar que aquele carro está com problemas. Inácia acredita que Mariana é a terceira tocaia de Belarmino contra José Inocêncio. Dona Patroa conta a Edígio que a filha do casal está com João Pedro e vai deixar ele muito furioso. Kika termina sua relação com Bento por conta do episódio com o carro. João Pedro vê a fúria nos olhos de Edígio ao deixar Sandra em sua casa. Quinta-feira, 28 de março. Novela Renascer, capítulo 58. João Pedro confronta Edígio depois de ver a fúria nos olhos dele. Vai perguntar o que é que está acontecendo e por que ele está o olhando assim. Edígio vai ficar muito revoltado com toda a situação e depois de saber que sua filha está encontrando com João Pedro, ele vai esperar ela entrar para dentro do quarto e vai trancá-la lá e vai proibi-la de sair. Vai ficar com a chave no bolso para não ter perigo de ninguém soltá-la. João Pedro se surpreende ao encontrar Mariana tomando banho de cachoeira. Ele vai ficar de longe apreciando Mariana tomar banho na cachoeira. Sandra foge da fazenda do pai e vai parar na casa de João Pedro. E chegando lá, ela vai dizer que não sabe mais o que fazer, pois o seu pai lhe prendeu para que eles não ficassem juntos. Nisso, João Pedro vai dar um beijo em Sandra, porém ele vai estar pensando em Mariana. Edígio acusa José Inocêncio de ter matado Firmino e o coronel Belarmino. Inácia alerta Mariana sobre seu comportamento com João Pedro, pois está muito suspeito. Mariana defende João Pedro no momento em que José Inocêncio reclama do filho. Damião comenta com Diocleciano e Zinha que sentiu o cheiro da morte durante a conversa de José Inocêncio com Edígio. Sexta-feira, 29 de março. Novela Renascer, capítulo 59. João Pedro garante a José Inocêncio que não precisa do seu consentimento para se casar com Sandra, e ele vai casar com ela mesmo que ele não queira, pois o seu pai não manda nele, nunca gostou dele. E aí, neste momento, eles vão começar uma grande discussão familiar. Pastor Lívio comunica a Edígio que pretende honrar a luta de Padre Santo e seguir fazendo tudo igual o padre fazia e lhe ensinou, sem tirar nem pôr. E isso vai deixar Edígio muito
contente em saber que ele vai seguir o legado do Padre Santo. João Pedro enfrenta Edígio para conseguir defender a sua amada Sandra, pois Edígio vai estar revoltado. Augusto se afasta de Ritinha por temer alguma atitude de Damião. José Inocêncio reclama dos filhos para Richard, que vai ouvir atentamente tudo o que ele tem para dizer. Edígio anuncia a Sandra que ela não tem mais pai e que a partir de hoje é para ela ir embora dali. Morena diz a Sandra que João Pedro está pagando um preço muito alto para poder ficar ao lado da jovem. José Inocêncio pede desculpas a João Pedro por ter acusado de ser um ladrão. Mariana fica satisfeita ao ouvir José Inocêncio dizer para João Pedro que deseja que o filho mande Sandra embora. Ela vai ficar muito contente ouvindo isso. Sábado, 30 de março, novela Renascer, capítulo 60. João Pedro diz para José Inocêncio não se intrometer nos assuntos deles e de Sandra, pois os dois não é assunto dele, não convém ele opinar em nada, e que ele acha melhor o seu pai não opinar no seu relacionamento com Sandra. Venâncio conta para Buba que Eliana o ajudou a encontrar Teca e confessa que se deixou envolver pela ex-mulher e ela acabou seduzindo e o beijando. Ela vai ficar muito triste depois que ele lhe confessar tudo isso, e ele vai dizer que Teca só voltou para casa porque ela colocou a condição dele contar tudo para ela. Buba vai ficar contente com Teca pela sua lealdade. Kika aconselha Eliana a esquecer Venâncio de uma vez por todas, pois é o melhor que ela pode fazer. Pastor Lívio comenta com Joana que estranhou o fato de Dona Patroa ter colocado para fora de casa. Richard pergunta a José Inocêncio se não seria um mau negócio Edígio morrer após o casamento de Sandra e João Pedro, e isso vai deixar José Inocêncio com os olhos muito atentos sobre isso que Richard vai falar da morte de Edígio. Damião teme que Ritinha esteja flertando com Augusto, pois ela não sabe mais o que fazer. Pois Kika conta a Venâncio que Eliana foi para Ilhéus. Damião avisa José Inocêncio que a nora do patrão chegou e veio lhe fazer uma visita. Depois de ter ouvido aquele resumão da novela de hoje, estamos prontos para mais um capítulo, não é mesmo? Então corre, deixa seu like, deixa um comentário top aqui embaixo sobre a novela. Beijão, valeu noveleiros, até o próximo resumo.